Os franceses no Maranhão e a fundação da França Equinocial. Quem teria chegado primeiro nas terras do Maranhão? Será que foram os espanhóis? Ou foram os portugueses? Ou foram os franceses? Ou foram os holandeses? O que eu posso te dizer aqui nesse momento é que nós sabemos que existe um período de 1500 a 1612, que é o período pré-colonial da história do Maranhão. Por quê? Porque de 1612 nós vamos ter de fato a colonização do Maranhão, que aconteceu de fato com os franceses. Mas como foi que isso aconteceu? É justamente isso que a gente vai começar a falar nesta aula do nosso canal Do Passado ao Presente, o professor Alberto Chaves. Ok? Desde o século XVI e no século XVII, os franceses eles começaram a corrida colonial como, na verdade, uma disputa mercantilista. Disputa essa marcada aí pelas grandes potências europeias. E aí nós vamos ter a expansão francesa na América, que foi construída em 3 direções. Nós vamos ter aí na América do Norte. Os franceses fixaram-se na costa leste e, através do rio São Lourenço, eles penetraram no atual Canadá e fundaram Montreal. Em 1606, fundaram Quebec, na região dos Grandes Lagos, e ocuparam a Louisiana, no Vale do Mississippi. No Caribe, ocuparam as ilhas de Martinica, Guadalupe, Tombago e São Domingos. Por fim, na América do Sul, os franceses conquistaram parte da Guiana e tentaram ainda estabelecer domínios coloniais no Brasil, no Rio de Janeiro, que foi a questão da França Antártica, e no Maranhão, a França Equinocial. Além de que os franceses chegaram a gerar atos de pirataria em parte do litoral brasileiro, e principalmente ali comercializando também o pau-brasil. Então, o que eu quero que vocês entendam? Entenda que nós vamos ter a investida dos franceses no Brasil, onde nós temos que fazer aí uma bifurcação entre a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. No Brasil, desde 1504, se tem notícias de comerciantes franceses traficando pau-brasil ao longo de toda a costa brasileira. E havia, inclusive, várias investidas, inclusive documentos escritos por Jean Delery, André Trevet, que eles denunciam a presença francesa no litoral, informando, inclusive, sobre os primeiros contatos com os índios. Só que somente em 1555 que os franceses eles vão, de fato, fazer as primeiras investidas no Brasil, que é quando eles ocupam ali a região do Rio de Janeiro, fundando a França Antártica, uma colônia que serviu de refúgio para calvinistas franceses e foram expulsos em 1567 pelos portugueses. Só que em 1612 nós vamos ter aí uma investida francesa em solo maranhense. Ou seja, em 1612, que é o cenário que está se vivendo a União Ibérica, de 1580 a 1640, é o período da dominação espanhola, é o período que a Espanha está controlando Portugal e, consequentemente, o Brasil está sob controle dos espanhóis. Então, é esse cenário que vai acontecer nesse contexto, as investidas dos franceses no Maranhão. E essa conquista foi motivada pela falta, na verdade, pela ausência luso-espanhola na costa norte. E, além disso, a boa posição geográfica da região em relação aos portos da Europa, o próprio potencial econômico da região, além das disputas mercantilistas, vislumbraram a instalação de um domínio colonial. Isso é muito bom observar. A França Equinocial, então, ela vai se estabelecer no Maranhão entre 1612 e 1615. E o que nós vamos ter aí? Esse momento de ano de 1612 e 1615 é aquilo que eu estava falando, que é o cenário do contexto
da União Ibérica. Então, o que vai acontecer dentro desse cenário que é interessante que a gente fique extremamente focado? Então, primeiro ponto, no final do século XVI, Jacques Riffaut e Charles de Vaux, eles chegam ao Maranhão, na ilha de Upaum-Açu, e a partir daí mantém contato com a terra, com os índios que passam a ser aliados dos franceses, e entusiasmados com o Maranhão, Charles de Vaux, ele acaba retornando à França e revela ao rei Henrique IV o potencial do Maranhão. E aí, o que vai acontecer no meio desse cenário aí? O rei, imediatamente vendo as declarações de Charles de Vaux, ele acaba enviando uma expedição de reconhecimento para garantir se realmente as informações relatadas de que o Maranhão era um território de grande riqueza fosse verdade. O que foi que de fato aconteceu? Nós tivemos aí o assassinato do rei Henrique IV na França, que projetou a ascensão de Maria de Médici, que deu continuidade ao projeto, já que Luís XIII, que era herdeiro do trono, contava com pouca idade para governar o país. Então, justamente a Maria de Médici ela vai dar continuidade a essa investida ao Maranhão. E aí então a empresa marítima ela vai despertando interesse de particulares calvinistas, como o banqueiro Nicolau de Harley e de François de Razilly, que em conjunto com a coroa francesa, eles disponibilizam recursos necessários para o grande empreendimento sobre o Maranhão. Qual era o objetivo? O objetivo dos franceses ocuparem o Maranhão era a fundação de uma colônia francesa na Ilha Equinocial. E aí nós vamos ter que em 1612 partem do porto de Cancale, na França, as naus de La Regente, La Charlotte e Santana. E com isso, esses navios, eles trazem a bordo capuchinhos, né, alguns capuchinhos, e nós vamos ter aí um nome importante que é de Daniel de la Toche, que é o Senhor de la Ravadière, que é o comandante da esquadra, que apesar assim do primeiro fracasso no deslocamento das naus, chegou-se enfim a Fernando de Noronha, e em julho de 1612, os franceses acabam desembarcando na ilha de Upaum-Mirim, transferindo-se depois para Upaum-Açu, onde vai se viver uma aliança com os índios franceses. Os índios fazem essa aliança e fundam um forte de pau a pique, um forte muito rústico e muito simples, que passa a ser chamado de Forte de São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII, rei da França. Esse forte ele estava localizado em um ponto estratégico, que ficava ali entre os rios Anil e Bacanga, de frente para o Golfão Maranhense. E aí mantém-se aí uma visão privilegiada por parte ali da parte do litoral da ilha. E aí gradativamente, o que a gente vê? Os franceses, eles vão aí visitando tribos. Eles vão visitando tribos indígenas para a consolidação de uma aliança com os índios, chegando inclusive a enviar índios para a França. Olha que ponto importante. Em seguida, eles vão realizando o reconhecimento da ilha, vão montando mais pontos estratégicos, e aí nós vamos ter aí fundando-se alguns fortes, vai construindo capelas portáteis, na verdade, que pudesse gerar aí uma flexibilização, e vão explorando alguns rios. Além de explorar alguns rios, os rios Mearim, o Gurupi, eles vão iniciando aí a plantação de algodão, tabaco, e enfim. Então o que acontece?
O domínio francês na costa norte, então, ele gradativamente ele vai alertando os países que faziam parte do que nós chamamos de domínio espanhol. Então, esse domínio aí acaba deixando alerta aos espanhóis. Os franceses estão, na verdade, ocupando as terras do Maranhão. E aí o que é que nós vamos ter de fato? Portugal e Espanha, né? Então, gradativamente vão sentindo essa sensação de alerta, com o objetivo de conhecer a conquista francesa. Foi enviado ao Maranhão o português Martim Soares Moreno, que incentivou, na verdade, incendiar os armazéns que os franceses montaram. Olha o que vai acontecer. Então, gradativamente, nós vamos tendo esse embate que vai envolver a União Ibérica e os franceses. E nesse momento, os franceses eles vão se dividindo em 3 grupos. Existe um grupo de reconhecimento a Rio Amazonas, sob o comando de Daniel de la Toche, outro com destino à França para buscar recursos, e um terceiro grupo se manteve na região de Umpauaçu. Então é bom lembrar então que enquanto se ocorria justamente essas investidas da União Ibérica para ver o que de fato os franceses estavam fazendo, os franceses então estavam divididos nesses grupos. Repito, um grupo de reconhecimento, um grupo que se destinava ir à França, na verdade, e é aquele grupo que se manteve fixo na região de Umpauaçu, na região do Maranhão. O governador-geral, Gaspar de Souza, então, ele enviou ao Maranhão uma expedição comandada por Jerônimo de Albuquerque. Qual era o objetivo dessa expedição de Jerônimo de Albuquerque? Simples, era expulsar os franceses do Maranhão. E no dia 15 de junho de 1614, nós vamos ter aí um combate entre portugueses e franceses em Jericoacoara, ou Buraco das Tartarugas, vencido pelos portugueses. Depois, nós vamos ter aí Alexandre de Moura. Na verdade, o Alexandre de Moura ele vai consolidar o processo de expulsão. E em Guaxanduba, na região de Muni, os portugueses ergueram o Forte de Santa Maria. E neste local ocorreu uma batalha entre franceses e luso-espanhóis, que nós conhecemos na história como a Batalha de Guaxanduba. Essa Batalha de Guaxanduba é justamente a resistência, a luta dos portugueses e espanhóis para expulsarem os franceses do Maranhão. E aí o que vai acontecer? Justamente a União Ibérica acaba vitoriosa. A vitória dos espanhóis e dos portugueses, na verdade, ela foi assim totalmente inexplicável, já que os franceses, na verdade, eram mais estruturados, eram uma maioria. No entanto, fala-se que existe até uma história de que a Nossa Senhora da Vitória teria aparecido, isso teria motivado muito os portugueses. Por causa disso, isso é até chamada de Jornada Milagrosa, ok? E outro ponto também que eu quero destacar é que os reforços solicitados pelos franceses, eles não chegam a tempo. Soma-se a isso o desinteresse francês, motivado por questões dinásticas, envolvendo o casamento de Luís III e a Ana da Áustria. Derrotados os franceses, eles acabam assinando um armistício, um acordo de paz, decidindo enviar embaixadores à Europa, transferindo assim a decisão da questão da propriedade da terra aos países contendores. E aí o que é que nós vamos ter no meio de tudo isso? O reino português, então, ele não reconheceu esse armistício e deu um ultimato para a retirada dos franceses num prazo de 5 meses. Assim, os franceses embarcam para a Europa depois de um fracassado projeto de conquista, e o Maranhão seria incorporado ao domínio português, iniciando-se daí o processo de colonização, tá certo? Então é interessante que você lembre. Então, a Batalha de Guaxanduba ela foi muito importante por causa disso. Ela foi travada entre os portugueses e franceses e vencidas pelos portugueses. Existem algumas discussões, alguns historiadores que chegam, mais uma vez, repito, a questão da própria intervenção da Santa foi ela que, na verdade, segundo
essas discussões que teria garantido a vitória portuguesa, daí o nome chamada Jornada Milagrosa, tá certo, gente? Então tá aí, tá dado o recado. Esse foi mais um conteúdo do nosso canal Do Passado ao Presente, o professor Alberto Chaves, História do Maranhão. Até a próxima.